Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, eu quero tratar de um assunto um pouco mais sério, mais longo e mais profundo. Para isso, então, eu vou usar uns 2 ou 3 vídeos, tá? Tá muito agora, muito vingente na mídia a questão do racismo que sofreu aquele jogador que está na Europa. Eu quero falar para vocês de racismo, preconceito, racismo no mundo, racismo nos esportes e racismo nas igrejas. E eu vou falar de uma forma bem sucinta, que eu creio que vai ser satisfatória. Eu vou pegar uns 3 vídeos por aí, né? A gente tem muito material. O nome desse livro é Feitores do Corpo, Missionários da Alma. Eu devo ter pelo menos uns 5 livros e fora em PDF. Como eu falei para vocês, quando a gente se interessar por um assunto, você não deve ler um artigo somente. Você deve criar uma bibliografia. 5, 6, 7, 8, 9, 10 livros acerca do mesmo assunto, para você ter propriedade para falar. Hoje eu vou falar sem anotações, que eu quero falar do futebol, que é mais fácil de falar. O racismo no futebol. Os jogadores negros que jogam na Europa, jogam no Brasil, em qualquer parte do mundo, sofrem racismo. Como é o caso agora desse que sofreu aí, do cabelinho crespo, que eu me esqueço o nome. Não conheço muito bem os jogadores. Mas veja bem uma coisa. Eu não concordo com ele. Eu não concordo com o que eles estão tentando fazer. Ah, porque tu é um racista reverso? Ao reverso? Não. Eu não sou racista ao reverso. Eu vou lhe explicar o porquê. A sociedade brasileira foi dividida, e no próximo vídeo eu trago para vocês, em classes dominantes e em classes dominadas pelo Fernando Henrique nos anos de 1992. Tem um livro explicando isso. Ele falou que a classe que dominava era a classe dos brancos e a classe que era dominada era a classe dos negros. Dali para trás não tinha esse debate, essa noção. O mundo vivia normalmente. Ok. O Brasil é 80% negro, mestiços, mulatos e por aí por diante. 20% de brancos que vieram da Europa, como italianos, alemães, poloneses, holandeses e por aí por diante. Tá bom. Isso aí esse dado eu vou aprofundar nas próximas. Eu vou falar do racismo no mundo e nas igrejas. No futebol, não há razão para um jogador se sentir ofendido quando é chamado de negro ou de negro macaco. Em primeiro lugar, a esquerda se apropriou desse discurso de proteção à minoria, de proteger o negro. Eles estão errados? Não estão errados. Eles estão errados do que eles estão protegendo os negros. Os negros precisam de proteção? Sim. Precisam de proteção principalmente em órgãos. Pessoal, teve que pausar por causa da freguesia. Mas veja bem uma coisa, meu raciocínio. Se você vai jogar futebol, tu já tem que estar preparado. Porque sabe que lá a torcida
não é um grupo de acadêmicos que falam no vernáculo, não. A torcida é o bicho bruto da população. Tu não vai esperar que a torcida vá usar palavras suaves. Isso é futebol. Isso é futebol. Isso daí não é faculdade, que mesmo na faculdade as palavras de baixo calão, elas são comuns. É um futebol. Ali eles agridem a mãe do juiz. Olha, o juiz como é agredido, a mãe do juiz. Eles agridem todo mundo. Eles agridem principalmente o time que está ganhando. Então, se um moço que está numa seleção de base, se preparando para entrar numa seleção oficial, se ele não tiver essa noção, ele não deve nem entrar. Se ele não estiver preparado, ele não deve nem ir. Por quê? É a mesma coisa que o enfermeiro que se forma, vai para um hospital, mas não pode ver sangue. Não pode ver sangue, não. Um soldado, um agente das forças públicas que se forma, ele tem que estar pronto ou para matar ou para morrer. Mas ele tem que estar pronto para atirar, apertar o gatilho. Se ele disser, não, eu não estou pronto para ferir ninguém, é um contrassenso. Aqui não é o teu lugar. O futebol é a mesma coisa, que não tem regra. As pessoas não são regradas, ensinadas. Eles vão para torcer pelo time. Eles são tão fanáticos que por nada tocam fogo no próprio corpo. Quanto mais xingar um adversário alheio, não tendo o que falar da habilidade desse jogador, eles tocam naquilo que é visível, a diferença de cor. E aí, o incrível é que o jogador se sente ofendido. Se ele se sente ofendido, ele está mostrando que é fraco, está mostrando que as pessoas têm poder sobre a vida dele. Outra coisa, é branco, negro e amarelo. São as três raças que compõem a humanidade. Branco, negro, não é preto. Preto é pano, é animal. Negro é uma raça. Amarelo é outra. Como que esse sistema conseguiu fazer os negros sentirem vergonha da sua própria raça, de serem chamados de negro. Você chama um alemão de alemão, ele não fica ofendido. Italiano de italiano, ele não fica ofendido. O japonês de japa, ele não fica ofendido. Mas o sistema educou o negro a se sentir ofendido quando for chamado de negro, como se negro fosse uma vergonha para um ser humano. Tu não pode chamar uma pessoa de negrão ou negrinho. Dá processo? Parece uma coisa boa? Não é. É uma forma de manter na inferioridade, de uma forma tal que não desejem nem se associar com a própria raça que está intrínseca no seu ser. Eu, particularmente, nunca nessa vida, nunca me incomodei de alguém me chamar de negrão. Às vezes quando alguém vem, conversa comigo, ô moreno, assim, não, moreno não, eu sou negro. E não sou negrinho, sou negrão, tenho 1,80 m. E as pessoas ficam espantadas, porque eu aceito ser chamado de negro. E eu olho para elas e consigo detectar nelas a distorção que foi feita em relação o relacionamento social entre as pessoas. Entendeu? Não é uma ofensa para mim ser chamado de negro. Eu sou negro. Eu estou batalhando para elevar o conceito da minha raça. O Brasil é fundado hoje numa riqueza, nas estradas e riqueza que os negros construíram.
esse discurso da esquerda de fazer o negro se sentir ofendido por ser chamado de negro, vou lhe dizer, é uma armadilha retórica criada pela escola de Frankfurt e também por Gramsci. Os negros deveriam não ter orgulho, mas satisfação de serem reconhecidos como negros. Eu nunca vou aceitar que me chamar da raça que eu pertenço será uma ofensa. Se alguém me chamar de negro e um dia eu ficar ofendido, eu estou mostrando que eu tenho vergonha de mim mesmo. Então o jogador de futebol, ele já deveria estar preparado para isso, sabendo que eles ofendem até a mãe do juiz, o treinador, a torcida oponente. Por que não vão ir lá e ofender o jogador? É lógico, não tem como, não tem controle. Os torcedores não são pessoas refinadas, são pessoas comuns, não tem controle. Agora, defender o negro das injustiças, no caso de entrar num shopping, ser expulso, ser espancado, sem nada ter feito, sem nada ter roubado, aí sim, eu concordo sim com as autoridades. Repartições públicas, onde o negro se mostra mais qualificado do que o seu companheiro, e por ser negro não conseguir aquela vaga, aí sim, entendeu? Aí sim. Nas escolas que dificultam para o negro chegar a ter uma formação, não deixando ele entrar, ainda que ele tenha boas notas, aí sim, concordo com o governo, sim. Agora, defender o negro por ser racialmente ofendido, não. O governo deveria trabalhar para dignificar e elevar a raça negra ao patamar dos negros sentirem orgulho de si mesmo. Não precisar se impor, mas viver normal como as outras duas raças vivem, sem se impor. Se eu estou tentando me impor, eu estou tentando mostrar uma falha que há em mim. Então, é ajudar os negros a assumir, né, posições que eles têm condições de assumir, mas que são barrados pela covardia, ok? Então, eu não concordo com esta fraqueza, essa fragilidade dos negros que estão em posição de destaque, principalmente nos esportes, e quando são atacados. Ora, são atacados porque as pessoas têm inveja. Não vê a apresentadora de TV Maju falar um monte de coisa ali, quem quer comprar um escravo, quantos... Na próxima eu vou falar dele, né? Ele, como um branco, ele falou que quer comprar um escravo, pensando que todo branco tinha condições de comprar um escravo e que todo branco era livre. Eles são burros, não conhecem a história. E eu vejo que o que precisa para os negros, nesse sentido, desses tipos de negros, é conhecer a história, entendeu? Eu tenho 2 filhos. Nenhum dos meus 2 filhos se ofende de forma nenhuma. Se você chamar eles de negro, negrão, negrinha, eles aprenderam comigo o significado. O ser. E quando alguém diz assim, ó, é negro, mas não, eu não aceito isso. É negro, mas, ou seja, esse mais é uma explicação de que, apesar de um ponto negativo, tem uma coisa positiva. Não, eu não aceito isso. É negro, mas não. É negro e é tal coisa, mas não. Ok? É analisando que a gente chega à conclusão correta. Então, eu acho erradíssimo esses jogadores
que fazem essa cena dramática, sofrendo esse ataque verbal, se eles, que eu creio que eles também não têm entendimento nenhum, uma boa parte é ignorante, só é bom de futebol. Mas se eles conhecessem, entendessem a humilhação e o trabalho que os negros originais passaram, eles jamais se ofenderiam com uma pedrinha que jogaram neles. Os negros ex-escravos que estão mortos, eu acho que eles ficam se mexendo na tumba quando um negro é chamado de negro e quer levar outras pessoas para a justiça por causa disso. É errado. Se você vai para o jogo de futebol, se você vai ser atleta de qualquer espécie, esteja preparado para receber palmas, aplausos, mas também pedra. E junto com as pedras, as palavras. Se tu não está preparado para isso, se tu é feito de cera, não entre nisso. O mundo não é feito para mole. O mundo é feito para pessoas resistentes. Não é qualquer pedrinha que vai me derrubar. E quando eu levo um branco, porque me chamou de negro, para as autoridades, eu estou dizendo que ele me ofendeu por falar daquilo que eu sou. E eu, particularmente, não tenho vergonha nenhuma. Não tenho orgulho, mas não tenho vergonha nenhuma da minha raça. Eu sou capaz do que qualquer outro ser humano é, me dando as mesmas condições e as mesmas chances, ok? Então veja bem uma coisa, hoje eu falei isso de racismo no futebol, que para mim é um besterol, tá? Eu acho que eles estão ofendidos pelaquilo que eles são. Agora eu quero falar depois sobre racismo no mundo e por fim, uma triste história, racismo no meio evangélico, principalmente começando nos Estados Unidos. Deus abençoe, até uma próxima.